E a gente volta a repercutir o resultado do IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, que foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Esse índice aumentou 0,87% em dezembro e, assim, encerra esse ano com uma alta acumulada de 17,78%. Sobre esse assunto e sobre esse resultado, nós vamos conversar agora com André Braz, que é economista da FGV. Muitíssimo obrigado, André, por estar participando aqui com a gente no Live CNN. Boa tarde para você. E a primeira pergunta é a seguinte: como a gente mostrou por aqui, essa alta ela foi puxada, acima de tudo, pela aceleração dos preços da carne e também de outros produtos agrícolas. É isso, né, André? Exato. O IGPM foi afetado, né, pela crise hídrica, né? Vários grãos importantes ficaram mais caros. Nós tivemos também o encarecimento dos derivados do petróleo, né? Percebemos esse ano que os combustíveis subiram muito de preço, etanol, gasolina, diesel, todos muito caros. E essa pressão de custos toda, né, acaba chegando ao produto final. E a gente não pode esquecer dos aumentos da energia, né? A crise hídrica prejudicou a agricultura, algumas safras foram comprometidas, como de cana-de-açúcar, milho, café. Mas a crise hídrica também lesou muito o setor elétrico. A geração de energia ficou muito mais cara e isso se materializou em forte aumento de preços que afetou tanto a indústria quanto a prestação de serviços. E com esses custos muito elevados, né, o índice, então, subiu bastante. E em maio desse ano, ele chegou a acumular alta em 12 meses de 37%. Então, apesar dele continuar muito elevado, de lá para cá, ele já desacelerou quase 20 pontos percentuais. E essa tendência de desaceleração vai continuar no primeiro trimestre do ano que vem. André, vou chamar agora a Stephanie, que ela tem uma pergunta para você e vai participar com a gente agora desse bate-papo. Justamente, André, primeiramente, bom dia, boa tarde já, né? Aliás, essa tendência de desaceleração para 2022, né? Quer dizer, os índices continuam aumentando, isso é uma má notícia para o consumidor, né? Porque o efeito cascata disso é muito cruel no bolso do brasileiro, mas uma tendência de subir cada vez menos. A que se deve essa desaceleração? Os desafios do início do ano passado foram muito maiores, né? A gente encarou aumento de preço em dólar de grandes commodities. Então, os custos estavam muito inflados naquela época e nós também tivemos uma desvalorização cambial maior. Então, esse conjunto de pressões é que fez o IGPM, então, subir bastante no primeiro trimestre desse ano. A variação média do índice era de 2,5% ao longo desses três primeiros meses, né, de 2021. Agora, para o ano que vem, a gente não espera esse mesmo resultado, né? É provável que o IGPM suba muito menos. Então, nós vamos trocar, né, taxas muito altas, que vigoraram no início desse ano, por taxas mais baixas no início do ano que vem. E isso vai fazer com que a taxa em 12 meses, que ainda está muito elevada, em 17,78, continue recuando. E a expectativa é que até maio do ano que vem, o IGPM se aproxime muito do número do IPCA. Então, eles vão ficar relativamente próximos, como estavam antes dos efeitos da pandemia afetarem os preços. Então, até lá, é uma trajetória de desaceleração, mas que deve resultar numa aproximação maior desses dois indicadores. André, chamar também Priscila Yasbeck para se juntar a esse timaço aqui e conversar com você. Pri. Obrigada, Renan. André, obrigada pela entrevista, por todas as informações que você passa também ao longo das nossas entradas e comentários aqui. André, queria te perguntar sobre a previsão para o ano de 2022 mais um pouco, mas no sentido de quando que o brasileiro vai conseguir sentir no bolso alívio, né? Então, a gente estava conversando, você chegou a falar que essa desaceleração é só um aumento de preços mais lento, né? Não significa uma queda de preços. Queria saber se a gente consegue vislumbrar algum cenário de queda nos preços e de um alívio mais forte no bolso, porque enquanto os preços continuam aumentando, ainda que a previsão para o ano que vem seja de um IPCA ali em 5% no ano fechado, um pouco menor do que nesse ano, que deve ficar em cerca de 10%, quando que a gente vai conseguir sentir algum alívio maior? A gente pode ter queda em algum preço ou em alguns itens específicos? Sim, alguns itens específicos podem até apresentar alguma queda, principalmente entre os alimentos.
a agricultura parece que será generosa em 2022. As previsões de safra são muito boas. E isso pode resultar na queda de preço de algum item, né? Da cesta básica, por exemplo, feijão, arroz, ou outro grão importante para a criação de animais, como o milho, né? Mas esse efeito vai ser muito gradual e, na média, os preços vão continuar subindo, né? A gente estima aumento de preço, ainda que menor, para os alimentos em 2022. Então, esse ano, os alimentos fecham em torno de 8%. No ano que vem, podem fechar em torno de 4%. Ainda vão subir de preço, mas vão desafiar um pouco menos o orçamento familiar, né? Agora, outros itens tendem a subir um pouco mais no ano que vem, né? A gente prevê aí um aumento maior de serviços. A gente vê que a normalização, né, o avanço da vacinação aqui no Brasil e a liberação para a circulação das pessoas vem fazendo com que todos busquem, né, lazer e saiam mais de casa, demandando mais serviços. E a gente ainda tem uma pressão de custos para esses segmentos que é muito grande, principalmente por conta do aumento do preço da energia, que afeta vários setores. Então, isso impulsiona o aumento de preço e a demanda ajuda a tentar, então, altas maiores, né, mais fortes em 2022. Então, do lado dos alimentos, que afeta boa parte da população, principalmente as famílias de baixa renda, a inflação deve ceder e alguns alimentos básicos podem até apresentar queda ao longo de 2022. Mas, na média, os alimentos vão subir, porém vão subir menos do que o apurado em 2021. Os juros estão ajudando nisso, André? A alta da taxa Selic, você acha que tem... A tendência é que, à medida que os juros avançam, né, eles segurem, né, um pouco a inflação. Mas isso leva um tempo para se materializar e a gente está vivendo agora uma inflação doméstica mais impulsionada por custos. A demanda no mundo aumentou, né, porque os incentivos foram para as famílias gastarem mais, né? Só que a inflação também subiu no mundo inteiro e a tendência é que os bancos centrais, que já começaram a fazer, né, continuem fazendo uma política mais restritiva, né, aumentando os juros e diminuindo a compra de títulos, diminuindo a liquidez da economia e frear a inflação. Mas o aumento da demanda em outros países também provoca aumento de preços aqui, né? A nossa demanda anda muito enfraquecida, porque a nossa economia está crescendo muito pouco, ou abaixo do que a gente esperava, e para o ano que vem esse desafio de crescimento continua, porque o aumento da Selic tem esse efeito colateral, né? Ele não permite que a economia cresça, então as previsões de PIB são bem pessimistas para 2022, e isso deve enfraquecer ainda mais a demanda. Então a nossa inflação, ela fica muito sujeita à demanda internacional, que também vai começar a diminuir pela diminuição dos estímulos, né? E também pela desvalorização de nossa moeda. A desvalorização da moeda depende da política fiscal, que é exatamente onde há maior incerteza, né? E essa incerteza toda ainda mantém a nossa moeda muito desvalorizada, e esse é um caminho de transmissão para a inflação. A gente vê os produtos comercializáveis, né? Tudo aquilo que a gente coloca na balança comercial aí subindo de preço, né? Então é daí que vem a maior parte da pressão inflacionária, e como é um ano de eleições e sem definição para a política fiscal, pode ser que isso ainda continue impedindo que a nossa moeda se valorize, mesmo com o aumento da taxa básica de juros, que seria importante para atrair investimentos interessados em explorar esse diferencial de juros, mas que diante da incerteza acaba não se confirmando. Conversamos agora com o André Braz, economista da FGV. André, muito obrigado, viu, por participar conosco aqui no Live CNN. Eu que agradeço a participação. Um abraço.